Eu gostaria inicialmente de agradecer à diretoria da associação pela oportunidade de falar daquilo que preencheu a olhos vistos a minha vida e que repousa no meu passado como um dos momentos mais felizes, que foi a presidência da Associação Mineira do Ministério Público. Mas é preciso que se diga o seguinte: eu demorei 6 anos na carreira para descobrir que existia uma associação do Ministério Público. Eu fui mandado para o interior de Minas, para o Vale do Rio Doce. Estive na comarca de Galileia, na comarca de Resplendor, na de Conselheiro Pena. Em outras palavras, cerca de 8 anos depois de ter entrado no Ministério Público, é que eu descobri que havia uma associação. O então presidente era o Dr. José Cupertino Gonçalves. Ele convidou que nós, promotores do Vale do Rio Doce, poderíamos ir a Caratinga, assistir pela televisão, coisa que não era possível em outras cidades, um jogo do Brasil, e iríamos aproveitar e fazer um congresso do Ministério Público. Foi aí que eu soube que havia uma associação. Posteriormente, eu fui promovido para Belo Horizonte e verificamos que aquela associação existia mais de nome do que de realidade. Não havia nenhum contato por escrito, através de um jornal, através de um boletim da associação para conosco. Nós não tínhamos noção de nada. Lá havia um tesoureiro chamado Leonel Pequeno, tesoureiro da associação, e o Leonel era encarregado de ficar na porta do fórum, cercando os promotores da capital e do interior que aqui viessem para cobrar a anuidade, porque nós não tínhamos selo para mandar sequer uma correspondência. Era esse o nosso ambiente. Quando então uma turma nova de jovens promotores reuniu-se e entendeu que era preciso que uma nova mentalidade surgisse para realizar de fato as realizações, aqueles sonhos de uma associação. Na verdade, o que era difícil é que só poderiam ser presidente da associação procurador de justiça. Os procuradores não admitiam que os promotores tomassem a frente. E aí surgiram 2 loucos. Eu, Zé Antero Monteiro Filho, e no interior, mas já vindo para cá, o Abrita, Luiz Carlos Abrita. Nós nos reunimos, fizemos uma chapa para a associação, só com o promotor de justiça, e colocamos os procuradores como conselheiros. E ganhamos. Eu tive mais de 300 votos. Praticamente eu tive a totalidade dos inscritos e fui eleito por unanimidade. E aí começou a nossa vida, começou a nossa luta. Primeira coisa era receber a associação. O que era a associação? Nada. Mas marcamos com o tesoureiro que queríamos receber a documentação. Ele determinou dia e hora, seria um encontro lá no antigo Fórum Lafayette, onde no 12º andar funcionava a associação, e ele chegou, abriu a porta do 12º andar, olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, entrou correndo, viu-nos, a mim e ao Monteiro, na sala, falou: aqui está a prestação de contas. E colocou em cima da mesa 3 embrulhos daqueles papéis antigos que nós fazíamos compra e eram enrolados. Eu perguntei: mas só isso? Ele não falou nada. Ele só virou e falou assim: sejam felizes. E saiu correndo, entrou no elevador e desceu. E o Monteiro vira-se angustiado, triste, e pergunta: e agora? Eu falei: agora é igual aconteceu no terremoto de Portugal. Vamos enterrar os mortos e cuidar dos vivos.
E o pior é que nós tínhamos um sistema de seguro, com uma companhia, e que pela morte nós iríamos ter que receber alguma coisa para esse colega. Tinham 6 seguros em atraso de pagamento. E o desespero era maior, porque se morresse mais um, não sobraria dinheiro para nada. Enfim, nós criamos um sistema de pagar proporcionalmente à entrância em que a pessoa estivesse. Criamos um seguro funeral. Houve caso de um colega que morreu e a família não tinha dinheiro para providenciar o enterro. Tudo isso era aquilo que hoje é a nossa associação. Nós não tínhamos nada. Nada não, eu não posso também furtar minha verdade. Tinha um bem imaterial, sim. Não tinha sede, mas havia lá na sala da biblioteca uma mesa retangular, que era a mesa da associação. Mas para se você se assentar, tinha que entrar com muito cuidado, porque faltava um pé naquela mesa. Então era preciso que o primeiro que chegasse arranjasse um cabo de vassoura, cortasse um pedaço e colocasse ali para sentar. Isso era o patrimônio da associação. Pois bem, o tempo se passou e as coisas começaram a mudar. O mineiro é muito interessante, ele é muito seguro, ele é muito desconfiado. Mas quando ele percebe que as coisas estão funcionando, que as coisas estão saindo, ele se abre totalmente. E foi com isso, com a ajuda de toda a classe, que nós começamos a ter um quadro de pessoal. O Manezinho, que eu falei antes da entrevista, era um funcionário extraordinário. Mandava-se comprar 5 lápis. Ele levava o dinheiro para comprar 5. Mas comprava uma, voltava, prestava contas daquela, voltava, comprava a segunda, voltava, prestava contas, ia de novo. Esse era o Manezinho, que substituiu o filho de um colega nosso, o Zé Costa, que foi o primeiro contrateiro pela associação. Posteriormente, nós começamos a ter condições de contratar um salário muito baixo, se bem que até hoje o salário não é nada disso, não é nada alto, mas contratar. E o primeiro que apareceu foi a filha de um promotor, José Gaspar Nogueira, que é a Márcia Nogueira. Em seguida veio a filha de um outro promotor, e para essa o exame foi exigido, um exame de datilografia. Era a Rosa. Foi assim que foram surgindo lentamente os funcionários. Mas era eu o presidente quando veio a Belo Horizonte o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República estava encarregado pelo Presidente da República, general, um dos generais, eu me esqueço do nome, a fazer o prognóstico da modificação no Poder Judiciário. E ele nomeou um desembargador paulista, também da família Alckmin, mas da família Alckmin de São Paulo, e esse desembargador convidou o professor Henrique, que era o Procurador-Geral da República. E eles saíram pelo Brasil afora colhendo sugestões. E o professor Henrique veio a Belo Horizonte. E um membro do Ministério Público Federal daqui me convidou, falou: Cabral, você que tem mais jeito de conversar com o chefe, você vai no nosso almoço. Nesse almoço virá o Procurador-Geral da República. Eu falei: me põe perto dele. E ele me colocou ao lado dele. No final eu perguntei: doutor Henrique, como ficará o Ministério Público nessa reforma do Poder Judiciário? Ele falou: não, nada vai sobrar para o Ministério Público. O ministro Alckmin não quer, porque acha que isso deverá ser produto de uma única lei posterior. E tem horas que o meu sangue italiano funciona. Eu falei: mas como? O senhor está brincando? Ele falou: não. Mas é a primeira vez em 150 anos de república que um membro do Ministério Público tem acesso para ajudar a instituição e o senhor não vai fazer nada? E nesse momento baixou-me um anjo e disse-me o seguinte: por que o senhor não faz o seguinte? Coloque no texto um parágrafo dizendo:
o Ministério Público será tratado em lei complementar especial. Ponto. Resultado, só não pôs nada que o Alckmin queria, não queria, mas pôs algo que nós queríamos. Não é ele que vai fazer, nós é que queremos fazer. Ele parou e pensou assim, olhou-me, encarou-me olho a olho, falou, mas como é que é mesmo? Eu repeti. Ele falou, eu gostei da ideia. Bom, a ideia era minha até aquele momento. Porque aí ele foi para Brasília e quando chegou lá já encontrou na mesa dele um ofício que um colega meu que ia para lá se encarregou disso, colocou na mesa dele e dizia o seguinte, doutor Henrique, conforme o senhor disse no nosso almoço em Belo Horizonte, talvez seja interessante os seguintes dizeres. E copiei. Eu falei, conforme foi a ideia dele, já não era minha. E ele colocou isso e deu publicidade disso no Congresso Nacional do Ministério Público, realizado em Salvador. Quando ele falou assim, todo mundo entusiasmado, ele falou, a ideia não foi minha não, a ideia foi de um promotor lá de Belo Horizonte, o Cabral está aí, levante-se, faça favor. Eu me levantei. Então, nós, a partir daquele momento, Minas Gerais assumiu o comando de criar uma lei que tratasse da estrutura nacional do Ministério Público. E saiu aquilo que nós chamamos, então, a Carta de Alforria do Ministério Público dos Estados do Brasil. Nenhum estado tinha ligação com outro. O Procurador-Geral de Belo Horizonte não sabia o telefone do Procurador-Geral do Amazonas. O Procurador-Geral do Maranhão não sabia o telefone do de São Paulo e o de São Paulo do Rio Grande do Sul. Aquela lei fez com que todos se congregassem. E nós passamos então a ter uma lei e foi promulgada. Só que essa lei, eu fui ao ministro da Justiça na época, porque eu fui eleito então presidente da Confederação Nacional, da CONAMP, e o ministro Petrônio Portela era ministro da Justiça. Eu pedi a ele uma audiência em nome da CONAMP para tratar dessa lei. Fui acompanhado da diretoria da CONAMP. Ele nos recebeu de pé, nos ouviu de pé, nos mandou embora de pé, dizendo, os senhores estão querendo alguma coisa muito boa dentro dessa lei. Não conte para ninguém que vocês estão querendo não, porque senão ninguém vai querer. Vale dizer, aquele homem não tinha a postura e a grandeza de um chefe de um poder, para entender que ali estava sendo levado para ele, pelo próprio Ministério Público, a estrutura daquilo que o Brasil inteiro queria. Bom, quando ele nos dispensou, eu fiquei realmente muito machucado, saí e falei, agora como é que eu vou fazer? Eu sou o presidente. E numa época em que nós não tínhamos dinheiro, hoje as associações têm recursos, nós não tínhamos. Isso foi no mês de maio, quando chegou no mês de julho, 2 meses depois, eu fui com a minha família a São Paulo, levar meus filhos para conhecer o grande Simba Safari, um grande museu que eles tinham lá de zoológico. Quando eu voltei, eu chego no quarto, a minha esposa falou, você vai tomar banho? Eu falei, não pode tomar. Não, eu quero ouvir o Jornal Nacional. De repente ela entra para tomar banho, dá banho das crianças, e aquele repórter da Globo, Cid Moreira, virou-se e falou assim, morreu o ministro da Justiça, Petrônio Portela. Eu levei um susto. E ele emendou para dar mais susto. O presidente João Figueiredo já nomeou o seu sucessor. É o deputado federal por Minas Gerais, Ibrahim Abi Akel. Eu não caí porque eu estava sentado como estou agora. Porque o meu pai era amicíssimo do pai do Ibrahim, eu era amicíssimo do Ibrahim. Eu passei a mão no telefone, liguei para uma das irmãs dele aqui, dei parabéns, eles alegres, falei, olha, eu quero cumprimentar o Ibrahim e tem que ser agora. Eu preciso do telefone dele. Ele me chamou do meu apelido de infância. Cabralzinho, nós não demos o telefone para ninguém do Ibrahim, mas para você é diferente. Deu-me o telefone. Eu liguei para ele e de imediato cumprimentei naquela fase de alegria e falei, olha, como você sabe, claro que ele não sabia.
Mas como você sabe, eu sou o presidente da Confederação Nacional do Ministério Público. A Confederação gostaria de ser recebida pelo ministro da Justiça no mais breve possível. Ele falou, olha, dentro de uns 10, 15 dias a minha secretária vai ligar para você, me deu seu telefone, vamos marcar isso. Desligou. Desligou, eu falei com a minha mulher, política é tudo mentiroso. Me dá uma promessa de 15 dias, isso nunca vai acontecer. Mas acontece que antes dos 15 dias, toca o meu telefone. Doutor Joaquim Cabral, uma voz de mulher. Aqui é da assessoria do gabinete do ministro Ibrahim Abiakel. Ele falou que o senhor quer uma audiência com ele. Ele disse que só pode marcar dentro desses 15 dias vindouros. Eu falei, não, eu não marco, não. O dia que ele marcar, dia e hora, não tem problema, eu vou, e não vou só com a diretoria, não. Eu vou com quase todos os presidentes e associações do Brasil. E não deu outra. Ele nos recebeu por 20 minutos e eu levei comigo o procurador-geral da época aqui, que era um homem novo, de grandes ideias, chamado Valdir Vieira, que deu-nos uma ajuda muito grande. Foi o único procurador-geral que saiu na luta pela aquela lei. Aquela lei ficou um ano discutindo, vai e volta. Era um projeto de lei, afinal. Quando eu tive que passar o meu mandato, ou pretender a recondução à presidência do CONAMP, foi em Manaus. Eu falei que não aceitava ser reconduzido, mas tinha uma notícia. Naquele dia recebi o telefonema do gabinete do ministro Ibrahim. O projeto de lei fora transformado num projeto, o anteprojeto de lei fora transformado num projeto de lei e fora naquela data encaminhado ao Congresso Nacional. Bom, o que eu ia querer mais? Foi eleito por minha indicação, um colega, e no Congresso foi aprovado, e daí saiu a Lei Complementar 40, que foi a Lei Complementar Federal do Ministério Público. Mas qual a consequência jurídica disso? Isso foi em 81. 7 anos depois saiu a Constituição. E em 7 anos nós conseguimos pegar aquela Lei Complementar 40 e levá-la toda para a Constituição brasileira. E foi muito fácil conversar com os deputados. Eu falei, deputado, nós não queremos nada demais, nós só queremos repetir na Constituição aquilo que o senhor já votou há 4, 5 anos atrás. Ué, eu já votei? Votou, está aqui a lei. Resultado, aprovamos e temos aí uma Constituição em que a presença, não só de Minas, é claro, mas a presença de Minas foi fundamental juntamente com outros colegas do Ministério Público do Brasil. Assim, o Ministério Público foi crescendo de tal maneira que hoje ele não se prende apenas a uma mera associação de colegas de classe. Não. Ela é mais do que isso. Ela é mais até do que um sindicato. Ela é um órgão que tem ligações diretas com os 3 poderes. É um órgão que, dentro da maior agilidade possível, sempre teve contatos com o governo, nos 3 campos de governo, executivo, legislativo, judiciário. É uma instituição, depois da lei complementar, surgiu a Confederação Nacional, que produz, geralmente de 2 em 2 anos, um Congresso Nacional do Ministério Público. Geralmente de 1.500 a 2.500 membros do Ministério Público presentes. Cresceu tanto isso que hoje nós temos o Congresso Futebolístico do Ministério Público e dizem, eu nunca fui, dizem que comparece mais gente no Congresso de Futebol do que no Congresso oficial da CONAMP. Hoje nós temos a nossa associação de crédito, fruto de um trabalho de uma equipe, um fruto que hoje em dia abriga dentro de si não só a sua associação de crédito, de associação cultural, mas um banco que é uma cooperativa de crédito do Ministério Público e da magistratura. Nós temos os esportes mais diversos,
como futebol, como já eu disse, mas agora estão querendo criar o futebol feminino, estão querendo criar vôlei, já existe campeonato de kart, enfim, está havendo uma modificação muito grande no Ministério Público de Minas Gerais. Tudo isso porque esse grupo de pessoas que resolve, que faz tudo isso, continua. Hoje nós temos uma presidente que ela está, a cada dia que passa, se mostrando cada vez mais ativa, mais atuante, mais presente. Mais do que isso, as mulheres estão formando entidades que congregam também só as mulheres. Na verdade, eu não sei se isso seria tão positivo, porque toda vez que uma entidade começa a se desdobrar, ela acaba por enfraquecer. O que nós temos que garantir com todas as forças é que as nossas mulheres do Ministério Público estejam sempre unidas com os homens do Ministério Público, como sempre estivemos e sempre estamos até agora. Muito bem, eu não sei o que eu poderia dizer mais. Eu me ponho à disposição de vocês aí, naquilo que eu tenho esquecido. Tá ótimo, não, doutor, foi ótimo. Legal, interessante. Eu anotei algumas perguntas aqui, que acaba que o senhor passou por elas, mas pode aprofundar um pouco mais. Por exemplo, a questão da representatividade do Estado de Minas Gerais em Brasília, né, que o senhor comentou bem a respeito da criação da CAEMP, da CONAMP, né? E os desafios que o senhor enfrentou como gestor da associação, para além da questão da lei orgânica, os desafios... A primeira pergunta eu não entendi bem, não. A questão da representatividade de Minas Gerais para o Ministério Público em Brasília, né? Esse diálogo sempre profundo em Brasília, né? Com os políticos. Se tiver alguma outra coisa que o senhor queria acrescentar diante disso. E a primeira pergunta, e a outra pergunta é essa questão, né, dos desafios do dia a dia. Bom, vamos começar pelo assunto do dia a dia, da casa da gente. Nós não tínhamos, como falei ao início, nenhuma ligação com os promotores do interior. Eu sempre entendi que para que uma instituição funcione, é preciso que todos, os da capital e os do interior, sigam o mesmo plano, tenham mais ou menos ideias parecidas. Isso não se consegue sem um contato escrito. E para esse contato escrito, nós não tínhamos dinheiro até que conseguimos um aparelho que rodava álcool. Tem um nome esse aparelho? Um mimeógrafo. O mimeógrafo a álcool, quantas vezes a Márcia, a Rosa, eu rodava aquele mimeógrafo a álcool. Até que um dia eu trouxe para cá um mimeógrafo daquela época, o mais moderno existente, e eu sofri com um dos membros da diretoria. Me xingaram, me xingou de tudo. Eu sou irresponsável, jogando dinheiro fora, gastando sem ter onde tirar, que não sabia como é a vergonha que nós iríamos passar. E para que eu estava fazendo aquilo? Eu falei, você tem razão, mas vamos ver o que vai dar. Aquele jornal que nós fizemos nessa nova máquina que eu comprei, ela era feita agora automaticamente. Todos os colegas do interior passavam a saber o que nós queríamos, o que estávamos fazendo, o que nós estávamos realizando. E mais do que isso, aquele mimeógrafo, é pena que não ficou para a história, mas o produto dele, o primeiro jornal, o primeiro boletim, existe até hoje. A história do Ministério Público de Minas Gerais começou na minha gestão com a primeira publicação de mimeógrafo e hoje transforma-se numa revista de extraordinária aceitação. Isso que, na verdade, foi um problema. Eu enfrentei algumas poucas dificuldades, mas como o mineiro via que dava certo, ele aceitava. Eu criei uma taxa de R$500, 500 cruzeiros, para ajudar no enterro dos colegas que morressem. E houve oposição, até que morreu um colega e viram que recolhendo os 500 dava certo. Então todo mundo aceitou colocar isso no regulamento, entendeu? Então, todas as vezes que havia um problema, eu procurava aproximar-me do problema,
saber o que eu posso fazer com relação a esse problema. Foi uma questão de acho que, institucionalizar todas as questões. Exatamente. Um acordo para poder, né, pagar pensionistas. Não há dúvida alguma. Não tinha as pensionistas, né, doutor Carlos? Outro mais. Hoje existem as pensionistas. As pensionistas estão dentro, nessa evolução da ideia, foram institucionalizadas dentro das nossas disposições legais. E as pensionistas hoje têm garantia porque tem a pensão, daí que vem pensionista, por morte, por falecimento de seus maridos. Se bem que existam pouquíssimos homens que são pensionistas da morte das mulheres. Então esses pensionistas, homens ou mulheres, se reúnem toda a primeira terça-feira do mês. É uma reunião que participam uma geração que foi com uma geração que está caminhando para lá e uma geração que está entrando. Então isso foi algo que começou bem distante, muito longe. E isso enche de orgulho, enche de alegria ver que você, na sua vida, fez alguma coisa de útil. Eu escrevi vários livros sobre o Ministério Público, seja na área institucional, seja na área da associação. Num desses livros eu falo sobre o Ministério Público como instituição. No outro eu falo como Ministério Público, como associação de classe. Eu estava até rindo, eu escrevo, depois eu me esqueço. Eu consegui uma cópia aqui da associação, que o meu ficou lá em casa. O que eu fiz está tudo aqui. Está tudo aqui. De formas que eu acho que se alguém quiser mais detalhes, se alguém quiser mais minudências, pode procurar aqui. E enquanto eu estiver vivo, contem comigo. Só mais uma perguntinha que é um gancho para isso que você falou dos livros. Qual que é a importância para o senhor para preservar a memória da associação? Porque são muitos livros e eles contam uma história. Há poucos dias lá na associação, o Ângelo Osvaldo, prefeito de Ouro Preto, fez uma palestra sobre o setor de história do Ministério Público, lá na Procuradoria-Geral, do qual eu também faço parte. Eu sou membro do setor histórico de lá. E o Ângelo Osvaldo falou que Minas Gerais deve ter um orgulho muito maior do que está fazendo. Porque o poder público se esquece de que o poder público tem que ter a sua história. E não há, fora do Ministério Público, a não ser a magistratura, que é um outro poder, mas não há fora do Ministério Público, dentro do poder executivo, uma instituição pública que preserva a sua história, os seus homens, os seus feitos, que tem ideias e transmite essas ideias até em realidade. A Procuradoria criou até um canal interno de televisão. Vejam, são poucas instituições que fazem isso. E a Procuradoria já publicou um livro, os 20 maiores nomes do Ministério Público. Agora vamos publicar o segundo volume dos 20 maiores números. Então nós preservamos uma instituição e os homens e funcionários, porque lá os 10 maiores procuradores gerais foram filmados e gravaram deram a sua entrevista do seu mandato lá na Procuradoria como Procurador-Geral. Mas não foram só eles, nós escolhemos 10 funcionários, na verdade, em maior número de funcionárias, que também deram o depoimento de como era quando começaram a vida pública no Ministério Público, como é que era a distribuição de serviços, como é que era a cobrança de resultados. Assim, o que foi feito lá na Procuradoria é feito aqui também. Eu acho que no futuro, não no futuro que se fala em 50, 100 anos, não, um futuro de mais de 200, 300 anos, o Ministério Público de Minas Gerais terá uma história a passar, a traduzir, a levar para os seus membros
maiores do que muita instituição que existe no Brasil. Eu sempre me preocupei com a história, porque uma instituição sem história é uma instituição sem futuro. O futuro só é válido quando você tem uma história e se orgulha dessa história. A história é, na verdade, a representação daquilo que é, na verdade, uma instituição.